Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a criação do Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS deverá ter a sua criação anunciada neste mês de março, na 5ª reunião dos chefes de Estado do bloco de países denominado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A sua criação efetiva se dará na 6ª reunião, em 2014, a ser realizada aqui no Brasil. O Banco dos BRICS estará nascendo diante de um quadro internacional de continuidade e aprofundamento da crise financeira, marcadamente nos países do capitalismo mais desenvolvido, e também diante de uma dificuldade ou ineficácia do sistema monetário internacional, FMI e Banco Mundial, de oferecerem soluções para a crise que se alonga. No programa de hoje, vamos analisar o impacto da criação de um Banco dos BRICS, o seu potencial como alavanca para estimular o desenvolvimento produtivo nestas economias e seus associados e as eventuais novidades gerenciais, participativas e cooperativas que a nova instituição poderá inaugurar no fechado clube das finanças internacionais. Para nos falar sobre esses temas, o nosso convidado do Agenda Econômica de hoje é o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, cargo ocupado pelo Brasil. Participa do programa o jornalista Carlos Augusto Sete. Doutor Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Esse Banco dos BRICS, que deverá ter a sua criação anunciada na próxima reunião em Durban, na África do Sul, ele se dá num quadro de prolongamento de uma crise que se aprofunda também, e a sua criação significa uma mensagem dos países que compõem o BRICS ao mundo. Qual é essa mensagem? É uma mensagem de estreitamento dos laços de cooperação entre esses grandes países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que têm cooperado em várias áreas, inclusive nesta área. Esse processo de criação de um banco de desenvolvimento, de um banco de financiamento de investimentos, faz parte disso, dessa iniciativa, que é ao mesmo tempo econômica, financeira e política, né, que mostra que os BRICS têm capacidade de criar iniciativas novas, né? Uma delas é o banco, outra é o fundo de reservas dos BRICS, que está sendo trabalhado em paralelo. Eu, na verdade, estou mais envolvido no fundo de reservas do que na questão do banco, né? Tenho trabalhado mais nisso. O fundo de reservas também é uma decisão, ao mesmo tempo, financeira e política, em que os 5 países se associam para criar uma rede de proteção mútua, juntando parte de suas reservas num esquema que a gente chama de contingent arrangement, um contingent reserve arrangement, um arranjo contingente de reservas, aproveitando o fato de que esses países têm reservas enormes, principalmente a China, mas também a Rússia, o Brasil, a Índia, e podem, portanto, oferecer uma alternativa de cooperação. Você resumiu bem, tanto o Banco dos BRICS como o Acordo Contingente de Reservas são iniciativas que são necessárias à luz das limitações das instituições multilaterais, inclusive aquela da qual eu faço parte, o Fundo Monetário Internacional. É um sinal de que os países, ao mesmo tempo que participam do Banco Mundial, participam do Fundo Monetário e continuam buscando uma voz crescente nesses organismos, entendem que precisam também traçar rumos próprios. E acho que esse é o sentido político dessa iniciativa, que, na verdade, as duas coisas começaram principalmente em Los Cabos, quando os 5 chefes de Estado, a brasileira, o indiano, o chinês, o russo e o sul-africano, se reuniram em Los Cabos, à margem da reunião de cúpula do G20, e anunciaram a intenção pediram aos ministros de Finanças e presidentes de Banco Central para examinar a viabilidade. Então, no caso do Fundo de Reservas, do Acordo Contingente de Reservas, o Brasil passou a coordenar o trabalho, coordenar o grupo de trabalho sobre o assunto. Tivemos várias reuniões ao longo dos últimos 8, 9 meses, conferências telefônicas, reuniões face a face, e disso resultou um processo que vai continuar e ganhou impulso agora no mês de março, quando os líderes se reuniram mais uma vez na África do Sul, né? Doutor Paulo, tanto o fundo quanto o banco, qual é a dimensão que vão ter os dois, no sentido de dar a esses países, os BRICS,
tranquilidade diante da crise internacional e qual é a relação, digamos, desta dimensão do peso econômico financeiro em relação ao que temos hoje como o FMI e Banco Mundial, que são as agências multilaterais que vêm até agora, né? Esse é um processo de construção institucional, então ele é um processo que tem que ser feito com muito cuidado, com embasamento técnico. Os BRICS têm recursos, têm potencial, mas eles têm que fazer uma construção que seja sólida, né? E é o que está se procurando fazer. Não está se fazendo nada assim de assodado, nem de precipitado. É um processo em que todos os 5 países tentam se colocar em acordo sobre as características técnicas do fundo de reservas e do banco, para que a iniciativa tenha eficácia, tenha credibilidade e eficácia, né? Então é um processo lento, passo a passo, mas está andando. Está andando, no caso do fundo de reservas, que é o que eu conheço mais, começou efetivamente alguns poucos meses antes de Los Cabos. Em Los Cabos, os líderes dos BRICS deram um empurrão, criou-se um processo de construção que avançou bastante e agora em Durban, neste mês de março, deu-se mais um passo no sentido de que esse processo continue, né? O senhor é diretor executivo do FMI para o Brasil e mais 10 países. É interessante que os telespectadores possam compreender, né, qual é a função exata, especialmente porque o senhor está envolvido também na criação de outros 2 instrumentos, né? Verdade, particularmente o fundo, né? O banco eu não estou, na verdade, envolvido diretamente, não acompanho, mas converso com os meus colegas brasileiros, mas o fundo sim. O fundo sim. Porque é natural, porque os diretores dos BRICS no FMI, eles têm conhecimento técnico de como funciona um fundo de reservas, por serem diretores de um fundo multilateral de reservas, que é o Fundo Monetário Internacional. Então é natural que as capitais dos BRICS recorram às suas equipes em Washington para ter subsídios, informações, análises, sugestões técnicas para que o processo avance da forma mais consistente possível. Não é um tanto contraditória essa não, relação, doutor? Não nem é uma ruptura. Não, porque os BRICS, você sabe, os BRICS eles são membros do FMI, do Banco Mundial, do G20, mas têm críticas ao funcionamento dessas instituições. Então, essas iniciativas, por exemplo, o Banco dos BRICS, o Fundo de Reserva dos BRICS, elas são iniciativas que, ao mesmo tempo, sinalizam a vontade de criar mecanismos próprios, mas são também complementares aos arranjos multilaterais existentes. Nada impede, por exemplo, no futuro, que, se for necessário, o Fundo de Reserva dos BRICS coopere com o Fundo Monetário Internacional. E aí eu vou estar numa posição de ajudar a estabelecer essa cooperação de maneira mais fácil também, né? Porque eu vou estar com conhecimento de ambos os lados, né? E assim vale para o diretor russo, o diretor da Índia, no FMI, né? O diretor da China, né? Todos eles têm condições de ajudar, inclusive porque vai ter que se construir um mecanismo de avaliação das economias. Todas as informações que existem no âmbito do Fundo Monetário terão que ser, de alguma forma, utilizadas. Nós não vamos reinventar a roda, né? Nesse processo, né? Qual é o tamanho, qual é o quantitativo desse fundo? Isso já está definido? Está definido de quanto seria? Não está ainda, esse é um dos assuntos que está em discussão agora. Não está totalmente definido. Daqui a uma semana, talvez nós tenhamos uma informação sobre isso, ou talvez fique um pouco mais para frente, mas é um dos pontos que ainda está em discussão entre os 5 países. Agora, nós podemos dizer que existe uma vontade política diante de um diagnóstico que foi feito face a reiterada, né, aprofundamento da crise financeira, especialmente nos países mais desenvolvidos. Esse diagnóstico, resultado dessa proposta de criação, ele tem sinais muito importantes para o conjunto dos países, né? Poderá haver, inclusive, outras adesões, pode-se criar uma nova cultura financista internacional. Como é que o senhor imagina isso? Acho que numa etapa posterior, sim, podemos examinar até a ampliação desses mecanismos, né? Mas uma nova cultura, não diria, não ser um pouco ambicioso, mas é mais um sinal, digamos assim, de que o mundo está se multipolarizando, né? O Fundo Monetário em Washington e o Banco Mundial são entidades que ainda carregam a marca da sua criação. São entidades basicamente centradas no Atlântico Norte. Isso demora a mudar. Nós estamos num processo de luta para que elas reflitam melhor a realidade internacional, mas esse processo é lento, né?
E um empurrão vindo do fundo dos BRICS, ou do Banco dos BRICS, não deixa de ser, ainda que essas entidades dos BRICS tenham a intenção também de colaborar. Você veja a crise que você mencionou, a crise nos países avançados, o que ela mostrou? Que podem haver choques, podem ocorrer choques brutais, que atingem economias como a brasileira, a russa, etc. Né? Então, é interessante para países como o Brasil, e a Rússia, a Índia, a África do Sul, que existam mecanismos de segurança, de uma rede de segurança adicional às que já existem em nível multilateral, que isso pode ser bastante importante no momento de crise, né? Então, é uma iniciativa que tem todo um significado técnico, econômico, financeiro, está sendo trabalhada com muito cuidado, com muito profissionalismo, mas é também uma iniciativa política, não uma iniciativa de ruptura. Não é ruptura. Não é uma ruptura, não se trata de uma substituição dos mecanismos existentes, mas um complemento que, ao mesmo tempo, reforça a necessidade de mudar as entidades que existem em Washington, que precisam de mudanças. Né? Agora, o seu surgimento... Eu estou lá e eu sei que eles precisam de muita mudança. O seu nascimento estaria a indicar que houve, digamos, por um lado, tentativas de corrigir aquilo que não vem funcionando bem, ou, por outro lado, um diagnóstico que é muito difícil corrigir e, para corrigir, é preciso criar um instrumento novo que influencie. Seria por aí? Sim, acho que parte é isso aí. É a leitura que a gente tem que fazer. Agora, eu não queria dar a impressão... todo esse processo é um processo que exige muito trabalho, sabe? É um processo extremamente tecnicamente complexo, politicamente difícil, envolve 5 países que têm seus interesses próprios, divergências de opinião. Então, na minha opinião, seria muito bom se nós conseguíssemos chegar a uma conclusão de ambas as iniciativas, tanto o banco como o fundo de reservas dos BRICS, na próxima cúpula que é no Brasil, acho que março, abril do ano que vem. Daqui até lá, pelo que já foi feito em termos de discussão no fundo de reservas e no banco, eu creio que nós podemos almejar concluir as 2 iniciativas em 2014. O fundo de reservas é mais simples do que criar um banco. Por que é mais simples? Porque, na verdade, não é uma instituição, é um acordo intergovernamental. Com as reservas permanecem sob a administração dos bancos centrais, só são desembolsadas em momento de necessidade, de acordo com procedimentos que você estabeleceria. Enquanto que o banco é uma instituição. Não é? Talvez o fundo de reservas possa ser concluído antes. Talvez, não sei. Mas, de qualquer maneira, nós poderíamos ter como meta concluir todas as negociações pertinentes, no meu entender, né, até a cúpula dos BRICS, que vai ser no Brasil. Então, nós temos a cúpula dos BRICS, a Copa do Mundo, o banco e o fundo de reservas. Qual é a gente está falando de que o surgimento dessa iniciativa vem de uma certa crítica à atuação tanto do Banco Mundial quanto do FMI. Mas essas 2 instituições, pelo menos eu tenho notícia do FMI, vêm fazendo algumas reformas. Essas reformas que estão sendo feitas são suficientes ou são adequadas a esse momento internacional? São relevantes. Acho que os BRICS tiveram um papel em fazer essas reformas avançarem. Elas avançaram sobretudo no período do Strauss-Kahn. Mais recentemente houve uma certa estagnação do processo de reforma do fundo. Mas houve. Mas vou te dar só um exemplo de como essas entidades estão atrasadas. Por que cargas d'água no século XXI ainda existe uma regra que reserva a presidência do Banco Mundial a um cidadão americano e a direção do fundo a um cidadão europeu? Isso é um anacronismo escandaloso, né? Mas, portanto, ainda existe. Né? No Fundo Monetário, por exemplo, a Europa tem quase 1/3 dos votos. A União Europeia, os países da União Europeia. A União Europeia representa pouco mais de 20% da economia mundial. Então, a Europa não é mais tão importante quanto era. Ela ainda é muito importante, mas ela não se adaptou, não houve um ajuste dessas entidades à mudança do quadro geopolítico. Na diretoria do fundo, eu sou um de 24 diretores. 8 são europeus. 1/3 da diretoria. Né? Então, tem a Lagarde, que é francesa, que dirige a instituição, tem 8 dos 24 diretores, 1/3 do poder de voto, quase isso.
Então, está faltando ainda um processo de mudança bastante significativo. Os americanos não estão ajudando tanto agora, porque o Congresso americano ainda não ratificou a reforma de 2010, que coloca o Brasil entre os 10 maiores cotistas do fundo. Foi negociada na Coreia, quando a presidência do G20 estava na Coreia. Até hoje está dependendo da ratificação do Congresso americano. Então, essas entidades de Washington, elas estão correndo risco. Até a igreja já escolheu um papa não europeu. Argentino, tudo bem, mas pelo menos não é europeu. Enquanto que no Fundo Monetário, a Lagarde é a primeira mulher, sim, mas é a... Ainda é europeia. É a 11º europeu. E é Atlântico Norte. Consecutivo, desde a criação do fundo. Estamos ainda pós Segunda Guerra Mundial, né? Em parte, isso. Eu acho que... Não é que não tenha mudado. Eu diria a vocês que as cadeiras BRICS na diretoria, Brasil, Índia, China, são muito ativas, muito preparadas, sabe? Rússia, mais até a Rússia. E a gente pesa, tem voz na instituição, mas falta muito em termos de redistribuição do poder de voto e representação para que elas sejam realmente multilaterais. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui o que a criação do Banco dos BRICS poderá significar em mais transparência nas finanças internacionais e uma nova forma de gestão, inclusive com maior debate acerca dos critérios para aprovação de determinados projetos. Continue com a Agenda Econômica.